Convido o presidente do Instituto para proferir o seu discurso de abertura. Muito boa noite a todas e todos. Excelentíssimo senhor diretor-secretário do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, Lucas Carapiá, excelentíssima coordenadora regional, professora da UESB, Luciana Silva, ilustre membro, fundador do Instituto, membro do Conselho Consultivo, Eumídio Cler, querido amigo, ilustríssimo membro do Conselho Consultivo, também querido amigo, membro fundador, Rômulo de Andrade Moreira, excelentíssima senhora presidente do Instituto Baiano, do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBCCRIM, Eleonora Nassif, professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, excelentíssima Nádia Cardoso, aqui representando a OAB de Vitória da Conquista, e excelentíssimo Fábio Lordelo, presidente da Associação de Delegados do Estado da Bahia, Sindicato de Delegados da Polícia Civil do Estado da Bahia, ADPEB. Sidney Chalub, no seu livro que marcou como tese de doutorado apresentada em 1989, ele conta a história de Zadig, o sábio da Babilônia. Você disse que não conhecia, você vai conhecer hoje, Romulo. Zadig, o sábio da Babilônia, estava decepcionado com seu casamento e resolveu se consolar com o estudo da natureza. O objetivo era a felicidade plena, que para ele só era possível na condição de filósofo que lê o grande livro aberto por Deus, a natureza, diante dos seus próprios olhos. Assim, se dedicou a estudar as propriedades dos animais e das plantas, vendo as diferenças onde os homens só viam uniformidade. Certo dia, então, um eunuco da rainha e vários oficiais, esbaforidos, perguntaram a Zadig se ele tinha visto passar o cachorro da rainha, que estava perdido. Este respondeu-lhe: cadela, não? Uma cachorrinha de raça que deu cria há pouco tempo, manquejava da pata esquerda e tem olheiras compridas. Viu-a então? Tornou a perguntar, já impaciente, o eunuco. Não, respondeu Zadig. Não vi e nem mesmo sabia que a rainha tinha uma cadela. Coisas do destino, Jacinto. Dias depois, o mais belo cavalo do rei fugira para as campinas da Babilônia. Os perseguidores do cavalo, também tão esbaforidos quanto os da cadela, encontraram com Zadig e perguntaram-lhe se não viram o animal passar. Zadig então respondeu: é o cavalo que melhor galopa? Tem 5 pés de altura e os cascos muito pequenos. Sua cauda mede 3 pés de comprimento e as rodelas de seu freio são de ouro de 23 quilates. Usa ferradura de prata de 11 denários. Que caminho ele tomou? Perguntou um dos oficiais do rei. Não sei, respondeu Zadig. Não o vi e nem nunca ouvi falar dele. Aí o que foi que fizeram com o Zadig? Prenderam o Zadig, suspeito de roubar a cadela da rainha e o cavalo do rei. Contudo, poucos dias depois, os animais apareceram, livrando-se assim o moço da acusação. Apesar disso, os juízes lhe aplicaram uma rigorosa multa por quê? Por dizer que não viu o que tinha visto. Pagam a multa, os magistrados finalmente resolveram ouvir as explicações do sábio da Babilônia, somente depois do processo transitado e julgado. E aí Zadig disse: juro-vos que eu não vi a respeitável cadela da rainha, nem o sagrado cavalo do rei dos reis. Aqui está o que me sucedeu. Eu andava passeando pelo pequeno bosque, onde depois encontrei o venerável eunuco e o muito ilustre Monteiro Mor. Percebi nas areias pegadas de um animal e facilmente concluí serem a de um cão, leves e longos, visíveis nas ondulações da areia. Os vestígios das patas revelaram-me tratar-se de uma cadela com as tetas pendentes e que, portanto, devia ter dado cria poucos dias antes. Os outros traços em sentido diferente, sempre marcando a superfície da areia ao lado das patas, revelaram-me tratar-se de uma cadela de orelhas grandes.
E como, além disso, notei as impressões que eram menos fundadas uma do que as outras três, deduzi que a cadela da augusta rainha manquejava um pouco. Em seguida, Zadig explicou aos juízes admirados como, pelo mesmo método, fora capaz de descrever o cavalo do rei sem jamais ter visto passar. É dizer, reconhecer os traços com que nos fala o mundo como um grande livro aberto. E isso pode ser usado para ciências humanas. É o que disse Sidney Chalub na sua tese de doutorado. Então deveria ser fácil reconhecer a cadela da rainha e o cavalo do rei que anda passando nesse mundo que nos fala, que fala com a gente. Deveria ser fácil, né? Como diz Boaventura Souza Santos, há um campo fértil para compreender o mundo pelos traços do hoje, do agora. Embora esse contexto é real, existe uma dificuldade, diz o mesmo Boaventura, em se produzir teoria crítica, mesmo depois das promessas não cumpridas na modernidade. Modernidade, diz Eumir, citando Dussel, europeia. E aqui jaz um primeiro problema que, com todo respeito, teimamos em não enfrentar, que é a decolonização ou a construção de uma teoria crítica latino-americana. Contudo, o que sabemos é que igualdade, liberdade, solidariedade, promessas da modernidade europeia, se transformaram em um distanciamento brutal entre ricos e pobres, em transgressões a direitos humanos, trabalho escravo, infantil, exploração sexual e no maior morticínio da humanidade, com dados que apontam para 99 milhões de vidas humanas ceifadas devido ao poder bélico dos Estados. Mas nada disso é suficiente para conseguirmos, a partir dos dados empíricos, construirmos uma teoria crítica. Vivemos, como diz Lucas Carapiá, na cultura do chavão. Cultura do chavão, bordão. Aliás, se decide judicialmente a culpa de um sujeito, muitas das vezes, por chavões, na lógica do onde há fumaça, há fogo. Não produzimos teoria crítica e ouso dizer que, após Foucault, o feminismo é uma das poucas correntes teóricas que tem conseguido produzir teoria crítica. Podemos citar Angela Davis, Bell Hooks, no Brasil, Djamila Ribeiro, entre outros nomes. E o pior, além de não produzir teoria crítica, o que percebemos é o crescimento de uma juventude protofascista, como ensina Rosana Pinheiro Machado e Lúcia Muri Scaldo. Já é possível dizer que a mudança econômica dos últimos anos, o fato do Brasil ter deixado de ser país do futuro e acessado ao status de país emergente no sistema internacional, e que foi sucedido tudo isso por uma profunda crise que se iniciou lá em 2013 e 2014, que vivemos um estado de caos social. Há, sem dúvidas, um primeiro momento de brilho e de esperança, marcados pela micropolítica da reivindicação do direito ao prazer, tanto no nível individual como no nível de classe. E se esperança é um substantivo feminino, o ódio é um substantivo masculino. E o incrível é que essa juventude que buscava a mão de afirmação, de respeito social, do rolezinho, de trás de marca, em shopping center, tem se revelado como um dos grandes apoios da atual política criminal. Ou melhor, da atual necropolítica criminal. Em 2013, a revolta na formação dessas novas subjetividades políticas se caracterizava por alguns movimentos, como a proliferação de coletivos negros, LGBTs, feministas, conforme adverte a própria pesquisa de Rosana e Lúcia. Há uma explosão de meninas secundaristas que passam a se declarar feministas. O revolucionário, contudo, foi invadido por um movimento contra-revolucionário. A perda do protagonismo social e a sensação de desestabilização masculina hegemônica é um fator determinante nessa onda contra-revolucionária. É preciso dizer isso. Quando o assunto é segurança pública, estes mesmos jovens, acreditem, repetem com entusiasmo o valor de pulso, ordem, disciplina, mão forte e autoridade. Porém, a pesquisa revela algo que nós talvez ainda não tenhamos refletido e que pode ser o início de onde devemos começar. Esses jovens são flexíveis e abertos ao diálogo.
diferente daquela ideia que passou a ser lugar comum de que estão cegos e somente em uma categoria do discurso do ódio. É por essa razão que, quando perguntam a um sábio do processo penal, ou até mesmo alguém que consiga ver pela lente da teoria crítica, se viram a cadela da rainha do nosso mundo ou o cavalo do rei, basta ver os traços do mundo que nós vivemos. Defesa da sociedade em posição de hierarquia. Criação de que existe uma teoria da conspiração. Da alegação de que os discursos da igualdade produziu vítimas. Ora, meu Deus. Da sugestão de que há caminhos místicos. Do combate à corrupção. Da defesa de uma suposta meritocracia. De uma decadência de ideias. Do empoderamento do anti-intelectualismo. Da ansiedade sexual exacerbada. Do poder no lugar da verdade, que nada são características de regimes fascistas, como aponta Jason Stanley na obra Como Funciona o Fascismo, a Política do Nós e Eles. E antes que a gente tenha o mesmo destino de Zadig, que acabara preso, não podemos deixar de dizer que este modelo de Estado não é compatível com os valores democráticos e republicanos. E é por essa razão que um grupo de professores de processo penal resolveu abandonar aquela ideia de que esta disciplina é tão somente um conjunto de princípios e regras que organiza a jurisdição penal e serve para aplicar o direito penal material. Porque não é. Porque, como diz Binder, processo penal é mecanismo pelo qual nós, seres humanos, utilizamos para prender os nossos semelhantes em jaulas. Senhores estudantes, no final de tudo está o cárcere. E o cárcere é jaula de prender seres humanos. Diz Binder. Aliás, no final de tudo, nem sempre tem um cárcere. Quer dizer, que processo, que número de processo, muitos não têm direito à jurisdição. A política criminal brasileira se revela na ampliação institucional dos espaços de extermínio. Diga-se, extermínio, genocídio de gente preta. É o que Achille Mbembe chama de necropolítica. Anderson, Adriano, Jefferson, João Luiz, Bruno, Vitor, Tiago, Kaique, Everson, Agenor, Natanael, Ricardo, Rodrigo. É tiro, gente. Por que eles dão tiro na gente? Jonathan, 16 anos. Jennifer, 11 anos. Ágata, 7 meses. Eduardo, 10 anos. É tiro, gente. Está lá, mas um corpo negro estendido no chão. Luiz Guilherme, Glautenes, Rodrigo, Felipe, Marielle, Evaldo. 80 tiros, gente. Por que tiro? Por que tanto tiro? Por que eles só dão tiro na gente? Contudo, apesar de tudo, é preciso ter esperança. E o IBADPP é uma trincheira de resistência de que ainda não perdeu o humanismo e a sensibilidade com o próximo. Somos isso. É a fé e o saber, para lembrar de Habermas, de que vamos seguir lutando em prol de uma política criminal, de um processo penal que tenha um mínimo de racionalidade. Não a racionalidade penal moderna. Somos um desses coletivos de seres humanos que acredita que é possível oferecer sementes que germinarão produzindo resultados democráticos. Exatamente por isso acreditamos no ser enquanto expressão do Mitzai, o ser com o outro, pois devemos viver sob a égide de penso, logo existo, logo você existe, você pensa, logo eu existo, pensamos, todos podem existir. Acreditamos firmemente que juntos com o IBCCRIM, a ADPEB e outras instituições, de que nossa tarefa é a arte do encantamento do desencantamento. Encantar os desencantados diante da política criminal, levando a esperança de que é possível. Um lápis imaginário foi distribuído aqui para cada um de vocês. Não passa de um pouco disso, desse símbolo. Convido a todos e todas, em Vitória da Conquista, a capital do IBADPP, até sábado, para escrevermos junto outra história. E se um dia alguém pretender apagar as ideias que aqui vamos compartilhar, só porque fora escrita de lápis, nunca se esqueçam que elas foram escritas na memória de cada um de vocês. E que é um compromisso libertário e democrático que nós estamos assumindo. Somos o IBADPP Conquista. Somos o Mitzai.
eu estava anotando o nome dos associados e ficou da seguinte forma, que estão aqui no evento: Tiago, Camila, Rômulo, Thaís, Armando e Tana, Gustavo e Lucas Carapiá, Elmi, Iara, Ícaro, Saulo, Charlene, Bruno, Diana, André, Colavolpe, Antônio, Débora, Jacinto, Luciana. Estes são gente que gosta de gente que gosta da gente. A Eleonora, Nacife, Janaína Matida, Jacinto e todos que vieram de outros estados, este pedaço de terra também é um pedaço de terra da Bahia. Hasteamos aqui, hoje, a bandeira democrática da resistência. Seremos lembrados, faremos história. Sejam bem-vindos à Vitória da Conquista, a nova casa do BADPP. Se cresce uma política criminal de ódio, de extermínio, cresce também nossa mobilização. Não é justo que este coletivo de ideias e debates ficasse somente restrito a Salvador. A gestão 2019-2020 do BADPP, compreendendo o belíssimo trabalho feito até aqui, que o Instituto alcançou maturidade suficiente para alcançar novos horizontes, dá início a um projeto de expansão marcado pela realização nestes 2 dias do primeiro seminário regional, que será apenas o primeiro. Por fim, para finalizar, lembrar a memória de Moa do Catendê, outra vítima da intolerância, e que diz o seguinte: Exu Elebaragô, abre os caminhos da gente. Exu Elebaragô, luz para todos os presentes. Declaro oficialmente aberto o primeiro seminário regional do BADPP. Muito obrigado.